Olá, eu sou Dilma Campos, CEO da Nossa Praia e CSO do Beam Partners. E estou aqui com marcas pelo mundo, direto de Cannes Lions Festival 2025. Hoje, estou trazendo vários convidados diferentes, mas esse time é o time da correria. E não é o time da correria qualquer, não. Estou acompanhada aqui de Del, Tiagão, eu vou falar Tiagão, tá, Ti? Porque você é do meu coração. E do Gui, que são do Digital Favela e que palestraram esse ano aqui em Cannes. Agora, antes deles começarem a falar, você sabe que esse festival é de criatividade. E para ter criatividade, a criatividade poder surfar a onda que ela quiser, precisa ter muita estratégia. Eu quero começar perguntando, a palestra de vocês estava lotada. Qual foi a estratégia para que ela tivesse desse jeito? Dilma, primeiro, obrigado pelo convite. Pode me chamar de Tiagão, de Tiaguinho, você pode me chamar como quiser. Eu acho que teve uma estratégia, meio estratégia de favela, sabe? Aquela que a gente não é muito bem pensada, não é muito bem, mas é uma coisa que acontece. Então foi muito orgânico, porque antes da nossa palestra, estava acontecendo a palestra do William Bonner e da Maju e com criativos também. E assim que acabou essa palestra, a galera saiu e já foi direto para a nossa ali. E foi um pedido do time para fazer a palestra em português, já que o festival homenageia o Brasil esse ano, né? Nada mais justo do que uma palestra em português. E a gente falou toda a palestra em português, falando sobre criatividade periférica. E os brasileiros que estavam passando por ali se identificaram. Os gringos também, muita gente veio abordar a gente depois que conseguiu entender, mesmo não entendendo português, conseguiram entender a mensagem. Então acho que essa estratégia aí no final do dia deu certo. Agora, eu quero saber, você falou que vários gringos ali falaram que ficaram assim, mas que entenderam, provavelmente podem ter usado inteligência artificial. Del, qual é a inteligência da comunidade que faz a gente ser, além de resistente, persistente, insistente e muito criativo? A gente refletiu muito para decidir o que a gente iria falar. E as referências que a gente usou para falar na nossa palestra foi justamente o povo que é criativo. É o povo que descobre estética, que remixa música, que remixa as coisas do dia a dia e transforma em algo que é útil para si. Acho que a criatividade, ela nasce de um lugar que é muito de uma necessidade associada à nossa existência do que algo que é pré-formatado, que a gente deve estudar, aprender. É algo que é nosso. Então, acho que a nossa maior inteligência é aquilo que acontece no dia a dia, a forma como a gente lida para resolver as soluções, né, do dia a dia. Ou seja, a inteligência do corre é a que foi utilizada na palestra. É ou não é, Gui? É isso aí. Eu acho que o que a gente trouxe também, né, que a gente conversou e refletiu muito, foi sobre como trazer também a potência, não só a potência criativa, mas também toda a potência que existe, né, de consumo, de tendências, dos territórios e linkar tudo isso com criatividade, né? Acho que é impossível a gente falar de Brasil e não trazer, né, a população favelada periférica para o centro dessa comunicação, né? E não acho que apenas tratar como um nicho ou um assunto à parte. A gente está falando de fato do Brasil real. Então acho que é um pouco do que a gente tentou trazer aqui no nosso papo e fazer com que, acho que muitos gringos vieram falar com a gente, né? Um alemão saiu falou que entendeu super e que estava super curioso, um argentino, um chileno. Então, assim, a gente foi muito abordado, né? E principalmente por marcas que estavam aqui também, que, enfim, acho que entenderam o recado e vão trazer isso um pouco mais para a comunicação. A gente gosta de número. Quando a gente fala o número do poder de consumo dessa comunidade, qual é a reação das marcas, das pessoas? É inimaginável que a gente consuma nesse lugar? A gente fala que a gente não traz nada novo, né? A gente só escancara números que já existem há muito tempo, né? Quando a gente fala de favela, a gente está falando de 18 milhões de pessoas que consomem mais de 220 bi em renda, né? Consomem, portanto, produzem mais de 200 bi em renda por ano. E quando a gente expande esse número, né, para periferias, a gente está falando de 1,3 trilhão em renda, né, e 74% da população brasileira sendo periférica, né? Esses dados são recentes e a gente fala que a gente não traz nenhum número novo, que a gente está só apenas contando um pouco da realidade do nosso país, que parece ficar um pouco esquecida para a maioria das pessoas, né? Então, a gente fala bastante sobre isso também. Ou seja, numa tagline, 1,3 tri, 20 bi, quando a gente fala de favela. Bom, para mim isso aí são números assustadores. Tiagão, para a gente encerrar,
com você. Quais os próximos passos do Digital Favela? Eu sei que começou a flertar aí com a África, me parece que o povo, né? Mas quando a gente está aqui, a gente tem que falar de futuro. O que você vai deixar a gente aqui saber um pouquinho mais sobre isso? Como diz a Rede Globo, né, o futuro já começou, né, na Digital Favela faz um tempo já. Você falou, né, a gente acabou de abrir o nosso escritório em Angola. Então a gente já expandiu a nossa operação. Diferente de muitas empresas que abrem o primeiro escritório na Europa ou na América, nos Estados Unidos, a gente abriu a nossa na África, em Angola e Luanda, já atendendo marcas por lá. E acho que os próximos passos, assim como a Digital Favela e como as marcas, é uma frase que eu venho falando e que eu quero insistir, que o óbvio precisa ser dito, mas o óbvio principalmente precisa ser feito. Então aqui o que a gente está fazendo aqui em Cannes Lions é convidar as marcas para fazerem o óbvio. Estarem onde seus consumidores estão de verdade, estarem nas favelas, conversarem com as periferias e construir uma relação desde o início do briefing e não só no final. Então, é esse o nosso convite para as marcas aqui. Bom, marcas, então fica aí o convite para vocês, que aqui, ó, rolou esse painel aqui em Cannes, o lugar da criatividade mundial. E se você ainda não está satisfeito que essa turma está palestrando aqui em Cannes, chama eles para uma conversa, que eu tenho certeza que sairão projetos incríveis. E ó, continua ligado aqui no Marcas pelo Mundo.